Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Nessa oportunidade eu trago para vocês aqui essa questão que caiu em provas passadas da EPICAR. Questão bem interessante que trabalha aí propriedades das potências, radiciação e outras coisas mais. Eu queria resolver com vocês aqui, tá? É o seguinte, nós temos aí esse 6,25 e esse 6,4, né, esses decimais. A primeira ideia que eu queria trazer para vocês é transformar isso aí em fração, tá? Veja só por quê. 6,25 são 6 inteiros e 25 centésimos. Então, isso aí transformado em fração vai ficar 625 centésimos vezes esse 10 elevado a menos 2 aqui, pessoal, vai ser transformado aí em uma fração de numerador 1 e o denominador vai ser 10 elevado a 2. É uma forma de você eliminar esse sinal de menos aí no expoente, tá? Tudo isso elevado a 1 quarto. E aqui no denominador eu vou fazer a mesma coisa. 6,4 vai ficar 64 décimos, vezes 10 elevado a menos 2 vai ficar também 1 sobre 10 ao quadrado. Tudo isso elevado a menos 1 terço. Tudo isso elevado a menos meio, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos transformar aqui esses 10 ao quadrado em 100, né? 10 ao quadrado é 100, e a gente já pode multiplicar com o denominador de baixo, tá certo? Veja só. Aqui em cima vai ficar 625. 10 ao quadrado é 100, e 100 vezes 100, pessoal, dá 10.000. Então, aqui vai ficar 625 sobre 10.000, elevado a 1 quarto. E aqui no denominador, você vai ficar com 64, 10 vezes 100 dá 1.000, sobre 1.000 elevado a menos 1 terço. Tudo isso aqui elevado a menos meio. Agora chegou a hora da gente transformar esses expoentes fracionários aí em raízes, tá certo? Tem vídeo no canal aqui explicando, mas basicamente é assim, pessoal. Esse expoente 1 quarto aqui vai transformar isso aí na raiz quarta dessa base aqui. E esse expoente menos 1 terço vai fazer o quê? Primeiro eu vou inverter, certo? Onde tem 64 centésimos vai ficar 100 sobre 64. E em seguida eu vou colocar a raiz cúbica, tá certo? Então aqui nós vamos ficar com raiz quarta de 625 sobre a raiz quarta de 10.000 tudo isso sobre a raiz cúbica de 1.000 sobre a raiz cúbica de 64. Tudo isso, gente, é elevado a menos meio. Então, nós vamos ficar com o seguinte. Raiz quarta de 625 é 5. Né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 25, 625. Então, nós vamos ficar com 5 aqui no numerador da fração de cima. Raiz quarta de 10.000 é 10. 5 décimos. Aqui embaixo, a raiz cúbica de 1.000 é 10. E raiz cúbica de 64 é 4. 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 dá 64. Tudo isso elevado a menos meio. Né? Então, nós vamos ficar com o seguinte. Olha, você tem uma fração de fração, a gente pode até simplificar aqui, ó, 5 décimos. Se eu simplificar isso aqui por 5, vai ficar 1 meio. Então, vai ficar meio. Eu escrevo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, 10 quartos vai ficar o quê? 4 décimos. Tudo isso elevado a menos meio. Então, aqui nós vamos ficar com o seguinte. 4 vezes 1 dá 4. 2 vezes 10 dá 20. 4 sobre 20 elevado a menos meio. E aí eu posso simplificar essa fração por 4, tá certo? 4 dividido por 4 dá igual a 1. 20 dividido por 4 dá 5. Então, eu tenho aqui 1 quinto elevado a menos meio,
que se você aplicar a propriedade aí do expoente negativo, você vai inverter essa base, né? O inverso de 1/5 é 5. 5 elevado a meio, certo? E 5 elevado a meio vai ser igual à raiz quadrada de 5, e essa vai ser a resposta final mais simplificada dessa questão. Espero que você tenha gostado. Deixe aí seu like, inscreva-se no canal e se tiver dúvidas ou sugestões de conteúdo, deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu sempre gosto de ler os comentários e dentro do que for possível para mim aí, eu respondo aí, trago alguma solução aí em vídeo, tá bom? Um abração, bons estudos e até os próximos vídeos.